Paz do Senhor Jesus, meus amados telespectadores do programa Mensagem de Esperança, quero louvar a Deus pela sua vida e pela oportunidade de mais uma vez estarmos reunidos nessa manhã para aprendermos um pouco mais da palavra do Senhor. Nesse trimestre estamos estudando sobre batalha espiritual, o povo de Deus e a guerra contra as potestades do mal. Na lição de hoje nós estamos estudando a lição de número 8 e o título dessa lição é Nossa luta não é contra carne e sangue. As nossas lições de escola bíblica dominical são divididas em tópicos. E o nosso primeiro tópico fala da inclusão deste tema, retirado da Epístola aos Efésios, do capítulo 6. O segundo tópico fala sobre a dependência de Deus para esta batalha espiritual. E o terceiro tópico fala os poderes contra as potestades das trevas. Na antiga aliança, nos tempos do povo de Deus de Israel, os profetas de Deus, os atalaias, eles profetizavam a palavra do Senhor e não apenas profetizavam, mas eles proferiram oráculos por ação. O que seria um oráculo por ação? A vida do próprio profeta é a própria mensagem. Há exemplos dos nomes dos filhos de Isaías, que era uma profecia para Israel. Também é oráculo de ação, Deus usar metáforas para trazer um entendimento a Israel, semelhante ao chamado de Jeremias, quando ele mostra uma vara de amendoeira, sabendo muito bem o que significa isso para o povo de Israel. Jeremias foi usado por Deus em oráculo de ação. E o que significa isso? É aquela frase costumeira, pregue o que viva, ou seja, pregue a palavra de Deus, mas que você viva conforme esta palavra. Deus levou Jeremias à casa do oleiro. Deus pediu para que Jeremias colocasse cangas de animais no seu pescoço para dizer a Israel que eles deveriam se submeter ao jugo da Babilônia. Deus também usou o profeta Ezequiel em oráculo por ação, tendo sua esposa que morrer, e ele não poderia chorar por isso, porque a profecia era, assim diz o Senhor, que Israel morreu e Deus não derramou uma lágrima. Introduzindo a lição de hoje, falando sobre os oráculos de ação, temos agora o apóstolo Paulo, que está preso em Roma, e ele fala na Epístola aos Filipenses que é notório a toda a guarda pretoriana, a todos os soldados da elite dos romanos, que Paulo está preso ali por conta do Evangelho, por conta da mensagem da cruz. Então todos estão sabendo que o apóstolo Paulo está ali porque dá testemunho do Evangelho. É bem sabido que as prisões de Paulo, elas promoveram ainda mais para o crescimento do Evangelho, pois quanto mais o apóstolo Paulo sofria pela cruz de Cristo, mais isso dava ânimo aos irmãos para perseverarem na fé. Introduzindo a isso, temos o nosso Senhor Jesus. Antes de ir para o Getsemane, nosso próprio Cristo ele disse: se vocês têm alguma coisa aí, vendam e comprem espadas. O Senhor Jesus está usando ali da figura de espadas, não porque ele quer que os seus apóstolos estejam armados, mas conforme Lucas 22, para que se cumpra as profecias e com os malfeitores eu fui achado. O apóstolo Paulo agora está preso e ele vai usar agora de uma figura de linguagem e vai usar da imagem de um soldado pretoriano para dizer que, assim como o soldado, ele se reveste com capacete, com couraça, com botas, com escudo, com espadas, com armas de defesa e armas de ataque. Assim também é na nossa vida espiritual. O cristão que agora pensa nas coisas de cima, que já ressuscitou com Cristo e que não está preso nas coisas aqui de baixo, ele se reveste das armas poderosas em Deus. É por isso que, após falar sobre a salvação, após falar sobre o mistério e esse grande mistério que é entre Cristo e a igreja, após falar sobre já estarmos vivificados em Cristo e não estamos mais mortos em nossos pecados, o apóstolo Paulo agora vai iniciar dizendo o capítulo 6, no demais, irmãos meus. Ele inicia o capítulo 6 dizendo, finalmente, irmãos meus. Ele inicia o capítulo 6 dizendo uma palavra final para vocês, que é que, de agora por diante, revesti-vos de toda a armadura de Deus,
para que possais resistir no dia mau, e havendo feito tudo, ou havendo passado tudo, permanecer inabalável. O apóstolo Paulo nos aconselha a nos revestir não de uma armadura material, não de uma armadura humana, mas de uma armadura sobrenatural. E ainda mais, ele diz que nós temos que nos revestir de toda a armadura de Deus, não apenas do elmo da salvação, não apenas do escudo da fé, não apenas da espada do Espírito nem da couraça da justiça, mas nos revestirmos de toda a armadura de Deus. Quando Timóteo, em suas batalhas espirituais, porque ele era desprezado pela sua idade, Paulo exorta dizendo: ninguém despreze a tua mocidade, mas seja o exemplo no trato e na palavra. Paulo, para fortalecer Timóteo, ele diz: Timóteo, fortifica-te na graça que há em Cristo Jesus. Diferente do que muitos podem pensar, se revestir da armadura de Deus não é algo instantâneo como o super-herói da Marvel, mas se revestir da armadura de Deus é constantemente a busca pela presença e pelo poder do Espírito Santo. É estarmos arraigados em amor, no vínculo da igreja que promove a comunhão, que é a paz. E tendo isso, nós podemos compreender qual seja a altura, a largura, a profundidade e a extensão de todo o amor. Tanto que o apóstolo Paulo, ele põe o amor como o dom supremo. Falando sobre isso e falando sobre batalha espiritual e exortando os seus pastores a se revestir do Senhor Jesus, o apóstolo Paulo, ele agora começa a falar sobre o revestimento completo dessa armadura. E em Isaías capítulo 11, também é figura de Deus que o mesmo se revestia de justiça, se revestia de suas armaduras para pelejar contra os inimigos do povo de Deus. É bem verdade que em meio à guerra existem vários estratagemas, vários métodos para se batalhar e se guerrear. E muitas vezes, dentro da batalha, temos que apenas nos defender e nos esconder. Muitas vezes, em meio às batalhas, temos que usar a arma de ataque e se adiantar um pouco mais. Assim também é na nossa vida espiritual. Nós estamos escondidos em Deus. E semelhante à luta espiritual que o Senhor Jesus lutou em Mateus capítulo 4, na tentação do diabo no deserto, o Senhor Jesus sempre colocava a sua espada em punho e dizia: está escrito, nem só de pão viverá o homem. Está escrito, adorarás somente ao Senhor teu Deus. Está escrito, não tentarás ao Senhor teu Deus. Podemos trazer um exemplo de batalha espiritual na vida do próprio apóstolo Paulo. Em 2 aos Coríntios capítulo 12, o apóstolo Paulo está travando uma grande batalha espiritual. Para entendermos que tipo de batalha é essa e para compreendermos do que realmente se trata essa batalha na vida de Paulo, é preciso entendermos qual o significado da palavra carne na Bíblia Sagrada. A palavra carne na Bíblia Sagrada tem alguns significados. É por isso que nessa manhã estamos tratando. A nossa luta não é contra carne e sangue. A nossa luta não é contra pessoas. A nossa luta não é contra seres humanos. Mas a nossa luta é contra os governantes, os príncipes, as hostes e os governos espirituais que estão nos lugares celestiais. O apóstolo Paulo, em 2 Coríntios capítulo 12, depois de receber de Deus várias revelações, foi-lhe colocado um espinho na carne, a saber, um anjo, uma hoste, um principado, um espírito maligno, para lhe esbofetear, o fazendo ficar fraco. O mesmo apóstolo Paulo diz que orou 3 vezes e a resposta de Deus foi essa: a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa quando você está fraco. Sendo assim, Paulo agora entendeu que aquilo que lhe faz fraco lhe impulsiona a buscar mais do poder de Deus e ele se torna mais revestido dessa armadura. Lá em Gênesis, no capítulo 1, quando Deus retira a costela de Adão para formar a mulher, a Bíblia diz: e Deus cerrou a carne no seu lado. Depois, quando o Senhor, em Isaías capítulo 40, vai falar sobre a consolação de Israel, ele diz: e toda a carne verá que foi a boca do Senhor que disse isso. Em Marcos 14, 28, diz que vigiai e orai, para que não entreis em tentação. O espírito, na verdade, está pronto, mas a carne é fraca. Em 2 Coríntios capítulo 12, a carne fala do eu interior e da luta de Paulo do seu eu interior. E ele vai
conclui isso, dizendo que ele se gloria na fraqueza, ou seja, no espinho, pelo que sinto prazer nas fraquezas, nas angústias, nas injúrias, nas tribulações e nas perseguições. Porque quando eu estou fraco por causa disso, que é o espinho, aí é que eu sou forte. Nós iremos concluir a lição desta manhã e desta semana nos exortando e dizendo que a nossa luta não é contra as pessoas, mas existe um inimigo. Existe um inimigo e uma batalha a ser travada. E essa batalha precisa um revestimento. E esse revestimento, ele provém de Deus. Quanto mais constantemente estamos firmes na presença de Deus, buscando esse revestimento, o inimigo não pode nos tocar. Que diremos, pois, a todas essas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Finalizo citando Romanos capítulo 16 e o versículo 20, que diz: E o Deus de paz em breve esmagará Satanás debaixo dos vossos pés. E aqui eu quero lhe convidar para, neste próximo domingo, na lição de número 8, estarmos estudando sobre a nossa luta. Não é contra a carne, nem é contra o sangue, mas a nossa luta é contra os espíritos, as potestades do ar. Que Deus abençoe a você e a sua família, em nome de Jesus.